Vamos começar, né? Que é pra gente não atrasar muito, né? Então ontem nós lemos o 6, o 7, não, 7 e 8, né? Nós lemos sobre a fé do centurião, né? Aquele homem que acreditou, né, em Jesus, na cura mesmo à distância. E Jesus curou, né, seu servo. Lemos também que Jesus ressuscitou o filho de uma viúva, né, lá naquela cidade de Naim. Lemos também Jesus e João Batista, né, onde falou sobre a dúvida de João Batista, que foi também o Senhor mostrando para nós que a gente pode sim em algum momento passar por dúvidas, né, mas que a dúvida ela não pode nos afastar de Deus, mas sim ela deve nos aproximar, né, de Deus para a gente tirar a nossa dúvida. Jesus é ungido por uma pecadora, né? Jesus foi convidado para um jantar e nesse jantar ele não foi bem recebido, né, pelo anfitrião lá da casa, mas veio uma pecadora, né? E ela molhou os pés de Jesus com lágrimas e secou com cabelo, e também ela ungiu ele com aquele perfume, né, alabastro. E ele não foi bem visto porque estava ali com aquela mulher, né? Mas Jesus mostrou mais uma vez que ele veio para os pecadores, né? Ele veio. E hoje nós vamos ler o 9 e o 10. Aí lemos também, né, no 8, sobre a parábola do semeador, né? Os tipos de pessoas, né, que recebem a palavra, e aquele que recebe, acolhe, né? E dá bons frutos, e aquele que recebe também e logo ela passa e ele perde tudo, né? Lemos ontem também sobre a candeia, né? Que nós vemos que é a luz, que é a palavra do Senhor, que ela não deve ficar escondida, que a hora de a gente conhecer essa palavra, a gente tem que passar ela adiante, a gente não tem que ter vergonha dela, né? Esconder, não, mas que a luz que o Senhor ele coloca em nós, as pessoas precisam ver, né? A gente não precisa esconder. Lemos também sobre a libertação de um endemoniado, né? Que ele reconheceu, né, Jesus, né, como o Salvador, e Jesus mostrou mais uma vez seu poder, sua autoridade, né, sobre os espíritos imundos, sobre doenças, sobre tudo, né? E também nós lemos ontem, Jesus ressuscita uma menina e cura uma mulher com a hemorragia. Nós lemos, né? E falou que aqui mostra que Jesus ele tem poder, tem autoridade sobre tudo isso aqui, ó, sobre espíritos malignos, sobre doenças, né, sobre a morte. Jesus tem poder sobre a morte. Então fica essa lição para nós, né? Bom dia, Digé. Bom dia, Missy. Sejam bem-vindas a mais esse dia, a esse domingo, né? Começando lendo a palavra do Senhor. Então, nós vamos para o 9, tá? Capítulo 9 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, né? E a gente fala direto, né? Evangelho de Lucas. Mas, na verdade, o Evangelho é de Jesus, né? Que aí Lucas escreveu. Gente, vamos orar? Vamos pedir para o Senhor, para que Ele conduza, né? Tudo aqui, que seja Ele, né? Direcionando, que Ele também nos dê sabedoria, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, trazendo revelação para nós, né? Porque de nós mesmos sai muita coisa não, gente. Somente ler, né? Mas a revelação quem traz é o Espírito Santo de Deus. Então, Pai, mais uma vez, Senhor, gratidão a Ti, Pai. Obrigada por mais esse dia de vida, meu Deus. Obrigado porque até aqui, Senhor, o Senhor tem conduzido a nossa vida. O Senhor tem nos protegido, nos guiado. Pai, muito obrigada, meu Senhor. Mais uma vez nós te pedimos, Senhor, cuida, Pai, proteja, Pai, a vida de cada pessoa que está aqui no ao vivo, meu Deus. E guarda a casa delas, a família e a vida. Guarda também daquelas pessoas também que vão assistir depois, Senhor. Que o Senhor guarda, proteja, Senhor, a família, a vida, a casa. E eu te peço também, Senhor, que o Senhor me cubra, Senhor, com a tua graça, com a tua proteção. Guarda a minha vida, minha família, minha casa, Senhor. Nos traga, Pai celestial, revelação divina, Pai.
Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, Senhor, nos dando sabedoria dos altos céus, que Ele tome o primeiro e último lugar dessa live. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, né, por mais um dia. Obrigado, porque se Ele não tivesse permitido, nós não estaríamos aqui, né? Joana Dias. Bom dia, Joana Dias. Seja bem-vinda, viu? A leitura da Bíblia, tá? Jesus envia os 12. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ele lhes disse: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fique ali até partirem. Se não os receberem, saiam dessa cidade e sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e curando pessoas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas diziam que João tinha ressuscitado dentre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? Então procurava vê-lo. Gente, vou voltar aqui no versículo 1, para a gente ler novamente, tá bom? Porque isso aqui, nós já lemos, se não me engano, nesses dias que nós estamos lendo aqui, essa passagem, se não me engano, é a 6ª vez que a gente lê, né? Mas olha só, interessante. Aqui no verso 1 fala assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para... Aí fala para que ele deu o poder, né? Para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então, Jesus, ele deu esse poder. Ele deu esse poder não só para os discípulos daquela época, porque todo aquele que é discípulo de Jesus carrega esse poder, né? Então, você imagina o poder que ele nos deu. Esse poder ele deu para nós. Todo aquele que é discípulo de Jesus tem esse poder aqui, ó. O poder e autoridade para expulsar todos. Então não fique com medo quando você se deparar um dia com alguém possuído por algum tipo de demônio. Não fique com medo. Você use a autoridade e o poder de Jesus, não é nosso, não é meu, não é nem seu, é de Jesus. E no nome dele a gente usa essa autoridade e não tem nenhum demônio, nenhum espírito do mal que resista, né? Mas primeiro a gente tem que ter em obediência, né, gente? Porque seguir a Jesus exige renúncia, né? Exige obediência. Então nós precisamos ser, de fato, uma discípula dele, né? Estar em obediência. Mas o poder não é nosso, o poder é de Jesus. E aqui está bem claro, ele deu o poder. Então o poder é dele, né? Então, e outra coisa que ele colocou aqui, né? Não leve nada pelo caminho. Não leve nada. O que ele quis dizer aqui, assim, não leva nada deles, né? A palavra, o ensinamento que ele deu ali, porque você viu que ele reuniu eles antes, né? Ele fez uma reuniãozinha ali. Ele deu umas aulas para eles ali, ele ensinou, né?
algo a eles ali, ao passar esse poder e essa autoridade. Que hoje isso está resumido na Bíblia, né? Está aqui. Né? Por isso que é interessante a gente ler, a gente conhecer, né? A palavra. Então ele falou, não leve nada. Leve a palavra. Então eles estavam levando a palavra. Não era para acrescentar mais nada. E era para demonstrar também a dependência de Jesus, né? Mostrando ali que eles estavam dependentes de Deus, né? Indo, levando a palavra, sem carregar nada extra. Porque Deus ia sustentar. E Deus está nos sustentando até hoje. E a gente aqui não acredita muito, né? E ele colocou mais uma outra orientação que também serve para nós, né? É que ao sair de uma cidade, chegar em uma casa, em algum local, e a pessoa não aceitar, que era para sacudir a poeira, né, da sandália e sair dali. Então, assim, não é todos os lugares, nem todas as pessoas que a gente vai levar a palavra que vai ser aceita. Aqui, né, Jesus já não foi, imagine nós, né? Então ele falou como uma forma de mostrar ali, né, que não vai levar nada daquele lugar. Nós não vamos sair, por exemplo, se a gente chegar numa pessoa e a gente for falar de Deus para ela e ela rejeitar, não vamos sair de lá magoadas, né? Ali se sentindo rejeitado, querendo parar porque você falou para aquela pessoa e ela não aceitou. Não, Jesus falou, sacode a poeira, deixa tudo lá, até aquela areinha, né? Deixa lá, não carregue nada, não carregue mágoa, não carregue ressentimento, nada, deixa lá. E ó, continua, né? Então eu entendi, né? Que veio assim ao meu coração, foi isso, né? Que a gente não precisa parar porque alguém rejeitou. Não, aí é que a gente tem que seguir, né? Porque Jesus falou em versículos atrás que feliz daquele que vão ser rejeitados por causa do nome dele. Então, vamos para o versículo 10. A primeira multiplicação de pães. Aqui também é uma outra passagem, né, que nós já lemos bastante. Então é algo que a gente precisa buscar mesmo a revelação de Deus, né? Porque é repetida várias vezes, né? Ao voltarem, os apóstolos contaram a Jesus o que tinha feito. Então ele os levou consigo e se retiraram, em particular a uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava o que precisavam de cura. Então ele curava todos, não tinha assim, falava, vou curar quem chegou primeiro, ou mais novo, mais idoso, ou é só quem está lá no meu ciclo ali, não, Jesus curava todos. Então tá bem claro isso, né? Jesus curava todos. Ao entardecer, os 12 aproximaram-se dele e disseram: despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos encontrar comida e pousada. Preste atenção, gente, nesse versículo, né? Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos encontrar comida e pousada. Porque aqui estamos em lugar deserto. Essa Bíblia é a versão NVI. De repente, na sua Bíblia, esse dizerzinho aqui está em outro, né? Descanso, encontrar descanso e alimento. Mas resume a mesma coisa, né? Então, ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês mesmos algo para comer. Os discípulos disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimentos para toda esta multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Aqui só contavam os homens, né? Mas tinha crianças também, mulheres. Ele, porém, disse aos seus discípulos: façam que se sentem em grupos de 50. Os discípulos assim o fizeram e todos se sentaram. Então Jesus
tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Aqui, gente, quando ele fala assim, né, para buscar comida e pousada. Quer dizer, eles estavam com fome e cansados, né, precisavam descansar. Aqui mostra também, gente, que os discípulos, né, quando eles começaram aqui, né, eles esqueceram que estavam com Jesus. Eles esqueceram que estavam com aquela pessoa que é o dono da provisão, né, que é Jesus. Jesus é o dono, ele é o dono da provisão de tudo. Mas o deserto, né, a gente observa aqui que eles estavam em um deserto. Muitas das vezes a gente está passando por algum deserto, né? Uma doença, um problema de saúde ali muito sério. E às vezes esse deserto que a gente está passando faz com que a gente esqueça, né? Que nós temos um Deus conosco. E aí a gente foca no nosso problema. Assim como aqueles discípulos. Os discípulos estavam com Jesus, andavam com Jesus, sabiam. Eles já tinham visto a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas mesmo assim, eles esqueceram, né? Bom dia, Vanessa. Seja bem-vinda. Estamos aqui na leitura da Bíblia, lendo a Bíblia toda. Você é convidada para participar conosco todos os dias, nesse horário, lendo a Bíblia. Então, que a gente, ao passar, né, por alguma dificuldade, a gente não esqueça que nós temos Deus conosco, né? E a gente não alimente tanto, né, o problema. A gente busca a Deus, né? Então, eles esqueceram, né, que comida e pousada Jesus poderia providenciar, né? A outra questão que também chama a atenção é que Jesus, ele envolveu os discípulos, né? Jesus poderia ter feito aquele milagre sozinho, né? Ter feito a multiplicação do pão e do peixe já na mão daqueles homens. Mas Jesus quis colocar os discípulos a participar, né, daquele milagre. Para que é uma forma assim, não vou colocar vocês para participar, vocês nunca mais esquecer, né? E aí ele fez com que sobrasse 12 cestos. Vocês já pensaram, já leram essa passagem aqui e pensaram nisso? Por que será dos 12 cestos? Jesus deixou sobrando, né? Não deixou sobrando só um, nem 13, nem 14, deixou 12. Creio eu que seja assim, como se fosse um para cada discípulo. Ó, vou deixar sobrar aqui um para cada um de vocês, para vocês nunca mais esquecer disso. É tanto que em outra passagem, Jesus deixa sobrar só 7. E nessa aqui, ele deixou 12. Então mostra para nós que o pouco na mão de Jesus transforma em abundância, né? Sobra, dá que sobra, né? É só a gente apresentar. Quando Jesus colocou aqui, né, para os discípulos organizar aquela multidão, não tinha nem acontecido ainda a multiplicação dos pães e dos peixes. Não tinha ainda. Jesus só pediu para eles, organiza aí. Então, assim, para que Deus haja na nossa vida, ele também espera organização da nossa parte, né? Às vezes nós queremos tanto que Deus haja na nossa vida, em alguma situação, mas aquilo que cabe a nós mesmo fazer, nós não fizemos, né? A gente deixa sem fazer, deixa as coisas desorganizadas, bagunçadas. Isso impede também o agir do Senhor, né? Então ele dá também essa orientação para nós aqui, ó. Organiza que depois, né, o Senhor vai fazer a multiplicação acontecer, o milagre acontecer onde a gente precisa. Talvez não é uma multiplicação de alguma coisa, mas talvez seja saúde, seja restauração em algum relacionamento, né? Não sei, é no que cada um está passando, né? Mas que a gente faça a nossa parte, como aqui Jesus fez, né? E ele fez tudo, né? Os discípulos fizeram por obediência, porque não tinha ainda pão para todo mundo, mas os discípulos obedeceram, né? Jesus falou, olha, faça isso, vai lá, divide as homens aí, as pessoas em grupo de 50,
e eles obedeceram, né? E depois Jesus foi agradecer a Deus e aconteceu a multiplicação. Então, que a gente não espera a nossa fé também aumentar, né? Não, é na pouca fé, é no pouco que nós temos, quando a gente entrega para Ele, né? O milagre acontece. E acreditar que Jesus está em todas as áreas da nossa vida, só depende de nós, né? A confissão de Pedro está a partir do verso 18. Certa vez, Jesus estava orando em particular e os seus discípulos estavam com ele. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros, um dos profetas do passado, que ressuscitou. E vocês, quem dizem que eu sou? Eu creio que Jesus faz essa pergunta para nós também. E você? Quem você diz que eu sou? O que nós estamos dizendo que Jesus é? Hã? Essa pergunta eu fiz para mim quando eu estava lendo isso aqui. E eu? O que eu estou dizendo que Jesus é? Nas minhas dificuldades, né? No momento de alegria, de vitória, eu coloco Jesus lá também como parte. Ou às vezes quando eu conquisto alguma coisa, eu falo, nossa, como eu sou, nossa, eu sou mesmo, né, poderosa, eu consegui isso. Eu não estou incluindo Jesus ali como aquele que providenciou para mim. E vocês, quem diz que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente de que não contassem isso a ninguém. Ele disse: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Então aqui Jesus chamou a atenção de Pedro, né? Porque Pedro, ele teve uma revelação de quem era Jesus, né? Mas ele teve uma revelação, mas não um entendimento completo de quem era realmente Jesus. Que Pedro não esperava que Jesus fosse morrer, né? Ser ressuscitado depois, de forma alguma. Ele tinha entendido que ele veio realmente para salvar, mas como um líder político ali. E aí Jesus, logo em seguida, vocês podem observar que logo em seguida dessa fala de Jesus aqui, ele vai e traz a transfiguração de Jesus. Ele já pega Pedro, que teve aquela revelação só, né, de como se Jesus como homem, né, um líder realmente, um Cristo mais humano. Aí ele chama Pedro para participar de uma transfiguração, que nós vamos ler logo à frente. Bom dia, Fabrina, seja bem-vinda. Então ele coloca aqui também, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, a perderá. Isso está lá no verso 23, já, gente? 23 em diante.
Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. E Jesus quer dizer assim, para a gente negar a nossa carne, nossos desejos, né? É tanto quando a gente faz o batismo, né? Nós estamos assim, tipo, deixando a Ice, né? Vou falar de mim, a Ice do passado. E dali para frente, levando uma vida segundo a palavra de Deus. Levando uma vida em obediência a Deus. Quer dizer, eu estou matando a velha Ice, aquele desejo da carne, de fazer coisas que eu fazia antes, né? Que era contrária à vontade do Senhor. Eu estou dizendo não para ela. E eu carrego essa cruz porque, gente, nós somos humanos. Não vem me dizer que você, não, às vezes, não sente um desejo de fazer algo que contraria a Deus. Sim, às vezes a gente tem, sim. Né? E o que acontece? Imediatamente, né, o Espírito Santo que está conosco, ele nos alerta. Nossa, isso aí não te pertence mais. E aí você imediatamente, nossa, isso realmente não faz parte de mim mais. Muitas das vezes a gente está em ambientes e aí de repente vem aquele remorso dentro de você. O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não agrega em nada na minha vida. Será se isso veio de você mesmo, do humano? O humano foi que te levou naquele lugar. Mas o Espírito de Deus, né, tocou em você para você refletir, né? Que benefício você está recebendo nesse lugar que você está, nesse ambiente que você está, nessa mesa que você está sentada. E aí você fica pensando, nossa, realmente, o que eu estou fazendo aqui? E aí você acaba saindo daquele lugar, se afastando, né? Então isso é você negar a si mesmo e você ter uma vida de obediência a Deus. Então vamos ver, né, na transfiguração, e a transfiguração de Jesus, que é a partir do verso 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, quer dizer, depois de 8 dias que Jesus esteve com Pedro, né, com aquele grupo, perguntando, o que vocês dizem que eu sou, né? Então, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Observe que ele não chamou os 12, né? Ele não tinha só 3 discípulos. Jesus tinha 12, mas para a sua intimidade, né? Para ver algo específico, assim, muito particular de Jesus, ele chamou só os mais íntimos, só 3. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Você já imaginou participando de uma conversa dessa? Onde Moisés e Elias, que foram homens que viveram lá no Antigo Testamento, né, distante deles, e aqueles 3 discípulos ali observando aquilo, vivenciando, vendo aquilo, né? Então Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Aconteceu que, ao se afastarem de Jesus, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, que bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma nuvem que os envolveu. Ficaram com medo ao entrar na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, ouça-no. Tendo soado a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si, naqueles dias. Não contaram a ninguém o que tinham visto. Então, gente,
a glória de Jesus revela-se na intimidade, né? Vocês observaram aqui? Que não foi lá na multidão, não foi no grupo de muitos, né? Jesus chamou para orar. Chamou um grupo pequeno, um grupo bem menor, né? Para orar. E lá naquele momento ali, de intimidade com aqueles três, ele quis mostrar realmente quem ele era de fato, né? Ele quis mostrar a glória dele, né? Que ele era um Deus que ultrapassava a carne. Ele era um Deus que tinha intimidade, que tinha acesso, né, aos céus. Ele tinha acesso a Deus, ele tinha acesso a Moisés, que foi o dono da lei que aqueles religiosos pregavam, né? Ele tinha acesso direto a Elias, que representava os profetas. Então, ele mostrou a sua intimidade àquele grupo. Então, assim, é uma lição que fica, que Jesus, ele nos revela quando a gente está praticamente a sós com ele, né? Em oração ali, direto com ele. Então, que a gente tenha, de fato, momentos, né, de intimidade com Jesus. Para a gente ter mais, né, acesso, né, ter mais relacionamento, né, aprofundar nossa intimidade com ele. Porque é aí que ele nos revela. Então, vamos, né, seguindo para o verso 37. Jesus liberta um menino endemoniado. Gente, né, em todo o evangelho, né, nós estamos vendo isso. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Gente, tá incomodando esse latido do cachorro, que tá tão próximo aqui. Muito cachorro latindo aqui na rua. Um homem da multidão bradou: Mestre, suplico-te que olhes para o meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina. De repente o menino grita e o espírito sacode-o com violência, fazendo-o espumar. Dificilmente o abandona antes de machucá-lo muito, disse o pai, né? Rogue aos teus discípulos que o expulsem, mas eles não conseguiram. Ele já tinha pedido para os discípulos, né? Mas os discípulos de Jesus não conseguiu que aquele demônio saísse daquela criança. Jesus respondeu: Ô geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Ao se aproximar o menino, o demônio lançou-o por terra, sacudindo-o violentamente. Jesus, porém, repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta ao pai. E todos ficaram atônicos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou dizer. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Contudo, não entendiam o que isso queria dizer. Era-lhes encoberto para que não o entendesse, e tinham receio de perguntar-lhe a respeito desse assunto. Então, Jesus quis dizer a eles, né, que ele estava prestes de ir, que o poder e a autoridade que ele tinha dado para eles lá atrás, que era para eles colocar em prática, ele deu o poder para eles. Aqui quando Jesus fala assim, ô geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Né? Tem passagem que fala assim, essa legião, se não me engano, assim, só sai com jejum e oração. Quer dizer, isso só sai com jejum e oração. E aí a gente acha que é o espírito imundo, né? Tem espírito que só sai com jejum e oração. Aqui Jesus está falando da incredulidade dos discípulos, né? Que Jesus colocou para eles, né? Que a incredulidade, né? Eles precisavam de jejum e oração. Que ele estava prestes de ir, que depois que ele fosse, né? Essa prática do jejum e da oração ia ficar com eles. E eles
tinham já em mãos o poder e a autoridade que Jesus já tinha dito, já tinha dado para eles, né? Mas a incredulidade deles estava limitando, né, o agir de Deus na vida deles. Então, assim, é para nós também, né? Marlene, bom dia. Seja bem-vinda, Marlene. Então, ele está colocando isso, né? Para que nós tenhamos fé, né? Nós tenhamos fé que Jesus ele já deixou poder e autoridade para mim e para você. No nome dele, né? No nosso nome não, no nome dele, né? Para a gente agir. Mas quando a gente tiver pouca fé, que a gente tenha o hábito de jejuar e de orar, né? Para a gente quebrar essa incredulidade. Então o jejum e a oração é uma prática que Jesus deixou para nós, né? Lá em Mateus explica melhor nessa passagem. Então, vamos para o verso, deixa eu ver, 46, né? Então a gente fica né, bem certo para nós, né? Que há situação que exige mais fé, mais oração e mais dependência de Deus, né? E que a gente possa ter isso, né? Mais fé, mais oração, ou mais oração antes, né? Para fortalecer a fé e a gente ser mais dependente de Deus. E quando a gente demonstra dependência, nós estamos demonstrando humildade, né? Não é de mim, é de Jesus, é de Deus que a gente precisa. E aí a gente se fortalece nisso. Então, verso 46, o maior no reino. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de quem deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse: quem recebe essa criança em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, que é Deus, né? Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Eu vou voltar bem aqui no verso... No verso 46, começou uma discussão entre os discípulos acerca de quem deles seria o maior. E Jesus coloca, né, a criança como uma forma de comparação. Jesus não ouviu da boca deles, né, essa discussão, mas aqui fala que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, né, teve algum lugar que Jesus viu a fé. Jesus é que está conhecendo os pensamentos. Então Jesus, ele vê a nossa fé, ele conhece os nossos pensamentos, né? Imagina, até os nossos pensamentos, gente. Jesus, ele sabe de tudo. Então que a gente também possa cuidar dos pensamentos, né? Que Jesus também tem conhecimento dos pensamentos. Então ele colocou, né? Ele comparou o reino do céu. E ele quis dizer assim, né? Que no reino do céu é medido pela questão da humildade. É aquele que se entrega mais, deixa mais os desejos da carne e se compara a uma criança, né? Uma criança que é tão simples, né? Inocente, que mesmo sendo repreendido, né? Corrigido por alguém, ela não carrega mágoas, né? Então Jesus quis dizer isso também, né? Que a gente, ao ser corrigida, ao ser orientada, a gente também não carregue mágoa. E ele quis dizer também que para a gente também estar preparado para ser ensinada. A gente às vezes quer ser, né? Eu conheço já isso, eu não preciso disso, né? E às vezes isso é fazer com que o orgulho apareça. E Jesus quer dizer sim, nós precisamos ser humildes. No reino do céu a matemática é diferente. Lá maior é o menor, é o que parece ser criança, é o mais humilde possível. Então Jesus colocou, né? Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam,
Disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. E a gente observa aqui, de um modo geral, que Jesus ele não fala de religião, né? Ele não, em nenhum momento ele diz isso, né? Ele fala sempre do poder de Deus, do Pai, daquele que o enviou, né? Aqui ele fala, né? Pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Não fique preso à religião. Todo aquele que usar o nome de Jesus, muitas das vezes a pessoa ela nem é cristã. Vocês sabiam que tem algumas religiões que nem é cristã e em algumas situações elas usam o nome de Jesus? Pois tem. Está dizendo que nem todos que é cristão, que é a favor dele, que usa o nome dele. Mas o nome dele tem poder em tudo quanto é lugar. E mais ainda no inferno. Então por isso que todas elas usam, né, o nome de Jesus. Porque ele é grandioso, ele ultrapassa tudo. E às vezes a gente fica preso, né, não, só pode usar o nome de Jesus quem é ali cristão. Não, não é. Não significa que quem usou o nome de Jesus está salvo, não. Porque para ser salvo, precisa reconhecer Jesus como o seu Salvador, né? Não como um negócio. E aqui muitas pessoas usam, algumas religiões usam como negócio, e não como Jesus como seu Salvador. Então, dito isto, vamos seguindo, né? Vê que hora, gente? 6h30. Vamos fechar aqui rapidão, gente, agora. Verso 51. A oposição dos samaritanos. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ele enviou mensageiros à sua frente, que entregaram em um povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Aqui nessa época existia uma rivalidade muito grande entre os judeus e os samaritanos, né? Então eles não se uniam. Tinha essa rivalidade. Por isso que Pedro falou, né? Quer que façamos cair fogo do céu para acabar com isso tudo? E Jesus então lhe respondeu, né? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Então, gente, aqui Jesus, ele tinha poder para tudo, né? E aqueles discípulos também sabiam do poder que eles tinham. Já queriam destruir tudo. E Jesus, não, para aí, né? Nem toda rejeição é perda, né? Às vezes Deus está mudando a direção. E ali Jesus deixou aquela situação, deixou aquele povoado e foi para outro povoado. O preço de seguir Jesus. Aqui é no verso 57. Quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus quer dizer assim, seguir Jesus existe renúncia. Aqui ele colocou vários tipos de renúncias, né? Vamos sair dali e vamos para a nossa, né? Seguir Jesus exige renúncia. Nós até comentamos atrás aqui, né? Alguns tipos de renúncia que nós precisamos deixar, né? Porque o reino de Deus precisa ser prioridade. Foi também, ele colocou aqui, né? Deixa tudo, né? Ele colocou, deixa que os mortos enterram seus próprios mortos. Aquele que dizer, né? Aquele que não tem fé, não crê, né? Que cuide dos outros. Mas você que está agora seguindo a Jesus,
tem uma outra missão, é o reino de Deus. Você tem que levar a palavra para que o reino de Deus chegue a esses mortos, quer dizer, as pessoas que não tinham a palavra, não tinham entendimento, não conheciam a palavra de Deus, né? E aí ele estava juntando essas pessoas justamente para que todos tivessem conhecimento, acesso à palavra de Deus, né? Então agora nós que estamos aqui conhecendo a palavra do Senhor, a maioria, né, todos que estão aqui conhecem já a palavra de Deus, mas Deus está nos dizendo hoje, né, que a gente priorize isso. Priorizar não significa a gente deixar tudo, né, para a gente seguir por aí, mas que a gente tenha ela em primeiro lugar, né. Então nós vamos encerrando aqui hoje, né, e amanhã a gente começa no capítulo 10. Então que nós possamos fazer da palavra de Deus, né, uma prioridade, né. Nós estamos aqui nos primeiros momentos, primeira premissa do nosso dia, né, buscando conhecer mais da palavra de Deus. Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem? Vamos orar? Orar e depois, se quiserem comentar alguma coisa aí, tá? A gente fica aberto, batendo um papo. Pai, mais uma vez, gratidão a Ti, Senhor. Obrigada pela oportunidade de conhecer um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Obrigada por todas as revelações, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, meu Deus. Nós te pedimos sabedoria, Pai, sabedoria divina, para que possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que possamos ter, gente, um excelente domingo, né? Um dia abençoado, um dia cheio da presença de Deus.